Beleza, minha gente, vamos lá para mais uma questão do Enem, Enem 2011, segunda aplicação. Essa questão, pessoal, já apareceu no Enem em outras provas, tá? Sempre coisa muito parecida, né? É uma questão que já tivemos coisas muito semelhantes, talvez umas 4 ou 5 questões muito semelhantes a essa, tá? Ele fala o seguinte: segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Então, eu tiro o corpo daqui, a tendência do corpo é voltar para cá, tá? É isso que ele fala. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Então, o corpo só ficaria em movimento se tivesse uma força para mantê-lo em movimento. Isso é segundo Aristóteles, tá, pessoal? Cessada essa causa do movimento, o referido elemento entraria novamente em repouso ou adquiriria um movimento natural. Beleza. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através de que lei? Meninos, olha só. O que nós sabemos lá pelas leis de Newton? Se um corpo está parado, se não existir nenhuma força sobre ele, ou se a força resultante sobre ele for igual a zero, este corpo permanecerá parado. Se um corpo tem uma força resultante, ele entra em movimento. Agora, olha só o que eu vou falar. Tem uma força resultante, ele entrou em movimento. Mas, se depois dele ter entrado em movimento, a força resultante se torna zero, repara, se depois que ele entra em movimento, a força resultante se torna zero, a velocidade desse corpo não se modifica. Porque para que a velocidade se modifique, eu preciso de uma força resultante diferente de zero. Então, o corpo entrou em movimento, mas por algum motivo, depois que ele entrou em movimento, a força resultante dele é zero. O que vai acontecer com esse corpo? Ele permanece em movimento enquanto a força resultante for igual a zero. Repara que isso contradiz o que o Aristóteles estava falando aqui, ó. O corpo denominado, já em um movimento denominado forçado, o corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Não! Na verdade, houve uma causa, se essa causa cessar, ele continua em movimento uniformemente, movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece está aqui, ó. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado. Usando qual lei? Toda essa história, pessoal, está associada à lei da inércia. Para que um corpo mude seu estado de movimento, temos que ter uma força resultante diferente de zero sobre esse corpo. Se a força resultante for zero e ele estiver parado, ele continua parado. Se a força resultante for zero e ele já estava em movimento, ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Isto é, a velocidade dele vai ficar com módulo, direção e sentido constantes. Isso está associado à lei da inércia, tá? E automaticamente a gente fica como alternativa A, alternativa correta. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.